Estudo sobre o Anticristo. O que a Bíblia diz sobre ele? O Anticristo sempre foi um tema de muitas especulações, não apenas nos nossos dias, mas até mesmo nos primeiros séculos depois de Cristo. Perguntas como quando o Anticristo se manifestará ou quem será o Anticristo não faltam entre os cristãos. O Anticristo já foi tema de filmes, livros e peças teatrais. Mas afinal, o que realmente a Bíblia diz sobre o Anticristo? Vejamos nesse estudo alguns pontos fundamentais que a Bíblia nos esclarece sobre essa figura tão especulada. O que significa a palavra anticristo? O termo anticristo significa contra Cristo, rival de Cristo, no lugar substituto de Cristo. Logo, pode ser considerado um tipo de anticristo qualquer um que se opõe a Cristo ou supõe estar em seu lugar. O que a Bíblia diz sobre o Anticristo? Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a Bíblia descreve alguns aspectos do Anticristo. Antes de analisarmos alguma dessas referências, é preciso considerar uma regra da hermenêutica, que geralmente é conhecida como profecia de dupla referência, onde uma profecia se cumpre em dois momentos distintos da história, ou seja, profeta profetizou. A profecia se cumpriu primeiramente, mas o seu cumprimento não se esgotou, restando um cumprimento e um segundo cumprimento. Em alguns casos, esse tipo de profecia pode até apresentar até mesmo uma tripla referência ou aplicação. Um exemplo desse tipo de profecia é a profecia de Daniel, capítulo 7, citada por Jesus em seu sermão escatológico em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. Onde ele deixa muito claro que a aplicação futura de uma profecia que até então os judeus acreditavam já ter se cumprido completamente. O Anticristo no livro de Daniel. O profeta Daniel teve uma visão descrita no capítulo 7 do seu livro, onde ele vê 4 animais que subiam do mar: leão, urso, leopardo e outro terrível e indescritível, que representa 4 reinos. Daniel capítulo 7, verso 1 ao verso 18. A visão prossegue e nos versículos seguintes Daniel fala sobre um pequeno chifre que surge entre os 10 chifres do 4º animal. E nesse pequeno chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Daniel capítulo 7, verso 8. A partir do verso 20 temos uma descrição detalhada desse chifre, condizente com a atuação do Anticristo. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres naquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e a destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Daniel capítulo 7, do verso 21 ao verso 25. É possível que essa profecia tenha múltipla realização, porém a maioria dos estudiosos concorda que esse pequeno chifre simboliza o aparecimento do Anticristo, sendo então a primeira referência escriturística a este personagem escatológico. Também em Daniel capítulo 9, verso 27, Daniel capítulo 11, verso 31, Daniel capítulo 12, verso 11, em passagem onde claramente é aplicado o princípio da profecia de múltipla referência. É provavelmente a pessoa do Anticristo que está sendo citada, onde sua atuação no período final presente foi prefigurada pela atuação do rei da dinastia Seleucida, Antíoco IV Epifânio, por volta de 167 a.C. e depois no cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo pelo Império Romano. O Anticristo no sermão escatológico de Jesus.
Usando como base o texto de Mateus, capítulo 24, vemos que Jesus primeiramente aplica ao imperador Tito, que destruiu Jerusalém e o templo no ano 70 depois de Cristo, a figura de um tipo de anticristo, versos 15 e 20. Porém, nos versículos seguintes, versos 21 e 22, o pano de fundo da profecia de Jesus deixa de ser apenas a destruição de Jerusalém e passa também a se referir a um período futuro, o qual haverá uma tribulação nunca vista. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, verso 21 e verso 22. Depois, no próprio Novo Testamento, somos advertidos que este momento será o período da manifestação do anticristo escatológico. O anticristo nas epístolas de João. Para o apóstolo João, o espírito de anticristo sempre esteve presente em pessoas, sistemas e governos que se levantam contra Cristo. Ou seja, são muitos anticristos que precedem o anticristo final. Isso fica claro em seus textos, onde ora ele usa o termo em um sentido impessoal e ora ele usa o texto em sentido pessoal. Vejamos essas aplicações no texto que iremos ler. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Primeira Epístola de João, capítulo 2, verso 22. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio de carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 2 e 3. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Segunda Epístola de João, capítulo 1, verso 7. O anticristo nas epístolas de Paulo. O apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses e faz uma descrição detalhada sobre o momento em que o anticristo se manifestará, bem como suas principais características. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade e antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. Note que Paulo mostra que o anticristo surgirá em um período de grande apostasia, e que será uma pessoa específica, será adorado pelo mundo incrédulo, fará falsos milagres, se manifestará em um momento determinado e, por fim, será destruído por Cristo em sua segunda vinda. O anticristo no Apocalipse. O livro do Apocalipse descreve de forma clara a atuação do anticristo no capítulo 13. Ele é a besta que João vê emergir do mar. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de um urso, sua boca como de um leão, e o dragão deu-lhe o poder, o seu trono e grande poderio. Se alguém tem ouvidos, ouça. Apocalipse, capítulo 13, do verso 1 ao verso 9. Perceba a incrível semelhança entre a visão do Apocalipse e a visão do profeta Daniel. Na verdade, o que o apóstolo João viu foi um dos 4 animais da visão de Daniel de forma unificada. Essa besta sobe do mar, mas nas profecias bíblicas, muitas das vezes, significa nações, povos, sistemas geopolíticos em sua agitação. Como exemplo disto, o profeta Isaías usa o mar para descrever as nações incrédulas. Mas os ímpios são como um mar bravo, porque não se pode aquietar,
e suas águas lançam de si lama e lodo. Isaías 57, verso 20. O anticristo, portanto, surgirá dessa política turbulenta e globalizada. Ele surgirá no meio do caos, no meio das águas que agitam as nações, e será adorado. Ele incorporará todo o poder e crueldade dos grandes impérios do passado. Note que a besta que sobe do mar possui várias cabeças e representa o poder perseguidor de Satanás incorporado em todos os governos e impérios ao longo da história. No final, o que parecia estar morto ressurge em vida e a terra toda fica maravilhada. Essa besta toma diferentes formas e no fim ela se manifestará na pessoa do homem da iniquidade que Paulo descreveu, o anticristo escatológico. Também devemos estar cientes que esta visão de João tinha uma aplicação prática na época em que o Apocalipse foi escrito. O Império Romano e seus perversos imperadores estavam representados principalmente Domiciano, um imperador terrível opressor ao cristianismo e que tinha fama de ser o Nero ressuscitado. Ele exigia ser reconhecido como um deus e era obrigatório o culto ao imperador, com pena para quem descumprisse a ordem de prisão, com fisco de bens até morte. Os sacerdotes do paganismo romano usavam técnicas ilusórias e até mesmo ventrílocos para causar admiração nas pessoas, a fim de que a adoração fosse direcionada ao imperador. Esse contexto histórico se adequa perfeitamente ao texto e prefigura o período final da história humana, onde a falsa religião e todo o seu potencial humanista direcionará as atenções para o anticristo, causando a admiração e a adoração de muitos. Quais as características do anticristo? De forma resumida, as características principais do anticristo no Apocalipse são: ele surgirá em um período de turbulência dentre as nações. Ele será a incorporação do próprio mal. Ele realizará grandes milagres. Ele agirá e governará pelo poder de Satanás. Ele será temido e reconhecido pelo mundo como alguém invencível. Ele será adorado. Ele perseguirá todos que se recusarem a adorá-lo e fará oposição direta a Deus e à Igreja de Cristo. Esse será o período final e terrível da tribulação descrita por Jesus. Ele será apoiado pela segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta. Ele tem um número, e o seu número é 666. Muitos estudiosos debatem o significado desse número. Certamente também houve uma aplicação prática para os irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor. Porém, de forma geral, se biblicamente o 7 é o número da perfeição, aplicado como o número de Deus, o 6 é o número imperfeito, ou seja, o número do homem, o número do fracasso. Por mais que você repita o número 6, ele nunca será o 7. Portanto, o número da besta é fracasso mais fracasso sobre fracasso. Ele será a personificação da imperfeição, o oposto da perfeição de Cristo. Ele terá poder limitado, um tempo determinado a qual lhe foi permitido agir. Quando o seu tempo acabar, ele será destruído por Cristo e condenado eternamente ao lago de fogo. Apocalipse 19, verso 20. A Deus seja dada toda honra e glória.